Liana, sejam bem-vindas. 2 Coríntios 11:3. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desviem da sua sincera e pura devoção a Cristo. Essa é uma conversa de Paulo com a igreja de Corinto, né? Estava preocupado com a batalha na mente dos irmãos, porque a nossa maior batalha, a nossa maior guerra acontece dentro da nossa própria cabeça, dentro da nossa própria mente. Nós temos a capacidade de vivenciar, trazer de volta o que vivemos no passado através das memórias. O nosso cérebro vive novamente as alegrias e vive também pelo nosso saudosismo, né? As coisas boas que lembramos, que trazemos à memória, e também sofre com as nossas dores. Novamente, o nosso cérebro sofre como se tivesse naquele dia, naquele momento, de novo, aquele sofrimento. Então, a nossa mente, ela tem a capacidade de nos fazer vivenciar o passado por causa da nossa memória. E faz a gente ir lá no futuro através da nossa imaginação. E a nossa imaginação traz também sofrimento, porque causa ansiedade e traz medo de coisas que você nunca vai viver. Mas você foi lá visitar seu futuro com a sua imaginação. E nós temos a imaginação muito fértil, não é? Então aqui em 2 Coríntios, Paulo está falando, olha, eu tenho receio de, assim como que a Eva foi enganada, ela foi convencida pela serpente, né, a mudar o entendimento, a ter o entendimento corrompido, vocês também se desviem. Vocês também se desviem da sincera e pura devoção que vocês têm em Cristo. Então, assim, por mais que você tenha o seu coração, a motivação do seu coração, uma devoção sincera, uma devoção pura diante de Deus, para com Deus, eu e você, não estamos livres de sermos corrompidos em nossa mente, corrompidos em nosso pensamento, né? Porque a nossa mente humana, ela é poderosa para nos fazer ficar escravos do passado, escravos do futuro, por nossas memórias e por nossa imaginação. Então, a nossa maior batalha está na nossa mente. Por isso, lá em 2 Coríntios 10, de 4 a 5, Paulo diz, olha, as nossas armas com que nós lutamos a nossa vida, elas não são armas humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-los obedientes a Cristo. Então, as nossas armas, nós lutamos não é contra pessoas. Os nossos argumentos, todos os argumentos e pretensão contra a nossa crença, contra o nosso entendimento sobre Deus, nós não guerreamos com armas normais. Nós só vencemos com armas da oração, na presença de Deus. Porque é na oração, a oração que invade o nosso entendimento e derruba todos os argumentos e fortalezas. O que é fortalezas? Novas filosofias, sofismas, que vêm nos afastar da presença de Deus. E Paulo mesmo estava dizendo, olha, a fé de vocês é pura em Cristo, mas pode ser corrompida. Então, por mais que você tenha o seu entendimento sobre Jesus e você se vê como igreja de Cristo, a nossa maior batalha, a nossa maior guerra tem sido na nossa mente, no nosso entendimento. Sabe, nós temos pegado todas as coisas externas que o mundo diz que nós somos, que o mundo nos sentencia, e pegamos como verdade absoluta na nossa vida. E Deus é um Deus de novidade, é um Deus que nos capacita e nos coloca em movimento. E as verdades que tem externas, na maioria das vezes, é para paralisar a igreja de Cristo. Muitas vezes nós, como igrejas de Cristo, estamos envolvidos
nas sentenças humanas, nos diagnósticos e ficamos paralisados. Não avançamos. Eu gosto muito de falar para vocês que eu sou TDAH, mas não é para dizer para vocês que eu sou uma coitadinha que tenho TDAH, que tenho outras síndromes que eu não vou ficar falando aqui. Mas eu aprendi que os diagnósticos, eles são para você ter uma ciência sobre o que você tem que na sua vida, na sua história, o que você tem para poder viver a sua vida, viver a sua história. E alguém chegar com um diagnóstico e falar, você é autista, você é TDAH, não quer dizer que você está dizendo para você, aí você fala, mas é mesmo, gente. Agora eu entendo, eu nunca fui preguiçosa, eu era TDAH. Eu nunca fui burra, eu nunca fui burro, era porque eu tinha essa síndrome. E aí você vai organizar seu dia, organizar sua vida em volta desse diagnóstico. E eu nunca vou esquecer, quando meu filho tinha 12 anos e quando ele recebeu alguns diagnósticos bem parecidos com os meus, e eu fiquei assim muito contrariada, principalmente pelo diagnóstico dele, e ele virou para mim e falou, mãe, mas isso não é uma sentença, isso é um presente de Deus para nós. Então, talvez você não enxergue dessa forma, mas tudo que acontece na sua vida, tudo que você tem na sua história, na sua genética, é um presente de Deus para você. Não é para te limitar, é para você superar, é para você ter como seu aliado. Porque você pode ter algumas limitações, mas você tem algumas habilidades que essas limitações não são suficientes para parar e paralisar você. Eu vejo assim que muitas vezes os diagnósticos, as sentenças, os nossos problemas são portas que se levantam diante de nós. São portas que se levantam para dizer, você só pode vir até aqui. Mas nós somos Igreja de Cristo. Nós não podemos deixar que o nosso pensamento, a nossa mente, nos pare, nos limite, porque em Deus, que é o nosso Criador, que criou, que permitiu as síndromes, que permitiu tudo isso, Ele nos dá força suficiente para romper todas essas portas que se levantam. Às vezes você lê o texto lá de Mateus 16, de Mateus 16, 18, fala assim, olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Talvez você ache que é só o evangelho, que isso tem a ver só com pregar o evangelho. Eu tenho que ir pregar o evangelho, tenho que falar de Jesus. Mas Deus está interessado em você, em tudo que você é. Você é a boa notícia dele para o mundo. O seu TDAH é a boa notícia de Deus para o mundo. A sua síndrome, o seu autismo é a boa notícia de Deus para o mundo. Tudo que você tem, tudo que você é a boa notícia de Deus para o mundo. É o evangelho da paz. É a sua vida inteira que rompe, que não tem nenhuma porta que vai ser levantada contra você, que vai parar você, que vai paralisar você. Qual é a porta que tem se levantado contra você? Você é a Igreja de Cristo. Não existe nenhuma porta, nenhuma sentença, nenhum diagnóstico que vai parar você. Você sempre estará em movimento. Nenhuma porta vai prevalecer, vai parar você. Cuidado, porque muitas vezes o muito saber, o muito conhecer da terra, a filosofia, os ensinamentos são muito importantes e não é pecado. Mas muitas vezes nós conhecemos tanto sobre a mente humana, sobre o corpo humano, sobre a situação externa e não estamos gastando tempo em conhecer o nosso Deus, o nosso Criador. É dele que vem a filosofia, a sabedoria que nós temos, porque foi Ele que nos criou, Ele nos deu habilidade, mas nós precisamos nos conectar com Ele, estar com a nossa mente cativa, os nossos pensamentos nele, porque senão nós vamos ser corrompidos e enganados pelo nosso próprio entendimento. Você vai achar que você não pode fazer, que você não pode aquilo, que você não pode isso.
O nosso coração tem que transbordar gratidão sobre tudo aquelas coisas que nós temos, que Deus colocou em nós para nós vivermos e rompermos. E termos uma vida completa, abundante nele. Lá em Efésios 3, versículo 8, fala: embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedido a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e revelar a todos qual é a dispensação deste ministério, e que desde os séculos passados foi mantido oculto, escondido em Deus que tudo criou. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja multiforme sabedoria de Deus, se tornasse conhecida. A multiforme sabedoria de Deus se tornar conhecida e aí ser conhecida diante dos principados e das autoridades nas regiões celestiais. Paulo estava dizendo: olha, eu sou o menor de vocês, que Paulo chegou depois. Paulo chegou mais tarde. A igreja de Cristo já estava caminhando, já estava andando quando Paulo chegou. Ele falou: olha, de vocês eu sou o menor, mas me foi concedida essa graça. E o inferno vai conhecer, as potestades, a autoridade vão conhecer através de mim as riquezas que nós temos em Cristo Jesus, que estava escondida em Deus, que tudo criou e foi revelado na cruz do Calvário para que eu vivesse esse evangelho, para que eu fosse essa boa notícia para o mundo. Então, nas regiões celestiais, nas regiões do pensamento, nas crenças limitantes, todos vão saber a riqueza que nós vivemos em Cristo Jesus, que nós temos em Cristo Jesus. Lá em Colossenses 2, de 6 a 10, diz assim: sendo assim, da mesma forma que você recebeu Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, alicerçados e edificados nele, transbordando gratidão. Para de amaldiçoar essa doença que você tem, esse diagnóstico que você tem, essa sua dificuldade. Transborde gratidão, porque quando Deus diz em tudo dai graças, é porque tudo tem um propósito de enriquecer e trazer plenitude para a sua vida. Mesmo que você não enxergue, mas se você é a igreja de Cristo, você sabe que as suas armas, a sua luta não é contra pessoas, não é contra diagnósticos, é contra as potestades, os principados. A nossa luta é na nossa mente, é contra o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas. E aí fala assim: sendo assim, da mesma forma que você recebeu Cristo Jesus o Senhor, andai nele. Nós temos que deixar o nosso pensamento cativo a Cristo, ser alicerçado nele. Mas muitas vezes você está alicerçado, está enraizado na sua amargura. A sua mente engana você e deixa você preso nas suas memórias dolorosas, ou memórias às vezes felizes, que você olha para trás e fala: nunca mais vou ser feliz igual eu era antes. Isso é uma mentira de Satanás, isso é uma mentira do seu pensamento. Aí você, estando alicerçado e edificados em Cristo, e não no seu passado, e nem no que você pode um dia ser, ou pode não ser, ficar preso aí nesse lugar infrutífero e estéril, esteja alicerçado e edificados em Cristo, transbordando gratidão. Sabe por quê? Porque no versículo 8 fala: tende muito cuidado, para que ninguém vos escravize em vãs e enganosas filosofias que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo, pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Assim como em Cristo estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo o poder e de toda a autoridade. Então, só em Jesus que nós temos a plenitude. A plenitude, e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Qualquer a porta que tem se levantado e tem parado você e tem paralisado você. Isso está na sua mente. Se você colocar ela cativa de Cristo, pensar nas coisas lá do alto onde Cristo vive, os seus pensamentos serem bons, você vai transbordar gratidão e saber que tudo o que acontece na sua vida não é para te paralisar, é para te mobilizar, para que você avance, para que você siga, para que você não pare, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Então não existe nenhuma porta nesse mundo para parar você, porque você é a boa notícia de Deus para o mundo. Você é Jesus em movimento, no movimento do mundo.
As pessoas estão paralisadas nos seus diagnósticos. Mas você é a igreja de Cristo, você não tem que ficar paralisado. Eu conheço uma pessoa que fala assim, olha, eu sou TDAH e autista. O TDAH bagunça tudo. E o autismo, o meu lado autista precisa de organização para funcionar. O que eu faço? O Espírito Santo. O Espírito Santo é que te dá o domínio próprio. É que te dá o equilíbrio. Então você precisa dessa relação. A primeira coisa que você precisa fazer no dia é entrar na presença daquele que tem as coisas todas, a sabedoria toda escondida nele. É o nosso Criador. É o nosso Pai. Nós temos acesso. Então, para nossa mente não ser corrompida e nós não sermos enganados com as tradições humanas, nós precisamos estar cheios da tradição do céu. Para isso, nosso pensamento tem que estar cativo em Jesus. Sabe? O Espírito Santo está presente aqui nessa live. E Ele sabe da intenção, da motivação do seu coração, tanto que você tem vontade de ter uma vida santa, de ter uma vida diante de Deus, mas você às vezes não consegue, porque você está preso em tantas coisas lá atrás. Ou às vezes você está com tanto medo do futuro, sua imaginação é tão fértil e te coloca paralisado nesse lugar e você não tem vivido. Deus tem vida plena, a plenitude, toda a plenitude que eu e você buscamos e precisamos estar em Cristo. Você é Pedro e sobre esta pedra o Senhor edifica a igreja dele. Você é a igreja de Cristo. E nenhuma porta vai prevalecer contra você, nenhum levante, nada, nenhum diagnóstico, nenhuma sentença, nenhum passado, nenhum futuro, nem altura, nem profundidade, nem largura, nada nesse mundo pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a pessoa do Espírito Santo de Deus quer derramar sobre você hoje um entendimento diferente. De que você não pode confiar em tudo que você está vendo, porque você está vendo só o aparente. Deus vê o cenário todo. Então, em nome de Jesus, você é a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo foi feita para ficar em movimento, para avançar, para ir para frente. As portas do inferno não prevalecerão contra você. As portas desse diagnóstico não vai parar você. Ah, Fernanda, mas e se eu morrer? Se você estiver com todas as suas raízes firmadas em Jesus, não faz diferença para você. Estar de cá, desse lado da eternidade ou do outro lado da eternidade. Você é pleno, você é satisfeito, não falta nada na sua vida porque você tem aquele, o autor e consumador da nossa fé, o Cristo de Nazaré. Então, que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a sua vida. E lembre-se, você é a igreja de Cristo. Nada pode deixar você parado, porque as suas raízes não estão lá, nas suas memórias, nem na sua imaginação. Está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece aqui quem está nessa live. Quais são as memórias que têm aprisionado os meus irmãos? Ou a imaginação do que virá do futuro que tem aprisionado os meus irmãos? Que todas essas portas sejam derrubadas agora, porque eles são igreja do Senhor. E em nome de Jesus, traga a libertação agora nessa live. Abre os olhos dos meus irmãos. Porque nós somos a tua casa, nós somos a tua igreja. E o Senhor não nos quer paralisados. O Senhor nos criou e permitiu síndromes, permitiu tudo que faz parte da nossa vida. Tudo que nos acontece faz parte da estratégia do céu para nos colocar em movimento, não para nos paralisar. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, receba nessa manhã toda a cura que você precisa. Em nome de Jesus, se você tiver com alguma doença agora, tua irmã aqui falando que está tomando medicação há 5 anos para o câncer. Então, em nome de Jesus, que Deus potencialize essa medicação e você logo receba o diagnóstico de cura completa, em nome de Jesus. Mas se você às vezes está com alguma doença, alguma enfermidade na sua alma, seu coração está preso, sua alma está angustiada, suas emoções estão acorrentadas,
Seja liberta agora em nome de Jesus. Espírito Santo, quebre agora todas essas correntes, que todas essas raízes presas em memórias no passado sejam colocadas em Jesus agora. Em nome de Jesus Cristo, que os meus irmãos estejam enraizados e alicerçados apenas em Jesus, o Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã, às 6h30. Tchau, tchau. Obrigada pela presença de todos. Um beijo, um abraço para todos do Facebook e do YouTube também. Amo vocês. Obrigada.